Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus continue enchendo os nossos corações do poder vivificador do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos e que agora mesmo está nos vivificando, veja, tomando os nossos corpos mortais e levando esse corpo mortal em obediência à palavra de Deus. A igreja está representada na Bíblia, na vida de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, e Elias ungiu Eliseu com o manto quando Deus ordenou que Eliseu continuasse a obra de Elias. E a igreja agora está continuando a obra de Elias. Veja, e a obra de Elias é o espírito de profecia, é o espírito de Jesus Cristo. E a igreja está suposta a ter a porção dobrada. Essa porção dobrada representa o Espírito Santo em nossas almas e também vivificando os nossos corpos mortais, porque a unção ela estava na alma de Eliseu e também em seu corpo mortal. Veja, o poder vivificador que nos tem feito, que nos tem ressuscitado. Veja, nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Pecado na Bíblia é incredulidade. Cada um de nós estava dentro de um sistema organizado, crendo em credos, dogmas, interpretações humanas e teologia e tantas coisas assim. Mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então o Espírito Santo, em Apocalipse 10, veja, ali está o anjo forte. Esse é Cristo, esse é o Espírito que estava habitando em Jesus Cristo, é o Espírito Santo, esse é Deus, esse é Jesus Cristo. Não há duas pessoas, tampouco há três pessoas, é um Deus só, com três ofícios distintos. Em Apocalipse 10 é uma volta secreta. Veja, Apocalipse 8, verso 1, Apocalipse 10, veja, é a mesma coisa, é o sétimo selo. É a descida de Jesus Cristo secretamente. Ele disse, o mundo não me verá mais. Então, o poder do Espírito vem para levantar o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja, ela é chamada de as primícias, porquanto ela está em Cristo. Cristo é a primícia dos que se levantam de entre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, diz a Bíblia. Então, quando nós estamos em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, nós nos tornamos as primícias. Por isso que a igreja verdadeira, ela não passará pela grande tribulação, porque ela já foi julgada e ela morreu com Cristo. Ela não tem necessidade de passar pela grande tribulação, não tem necessidade de ser julgada, porque o corpo de Cristo já foi julgado. O corpo de Cristo já foi levado à morte, o corpo de Cristo já se levantou de entre os mortos. Então esse Espírito Santo está agora vivificando o corpo mortal, vivificando a igreja que está viva, para trazê-la em sujeição à verdade da palavra. E ele vem para ungir o nosso coração, para receber a mensagem para esse dia, para ver aquilo que os olhos não estão enxergando, para ver aquilo que o mundo religioso não está enxergando. Por isso, a verdadeira igreja vive de fé na palavra. E fé é a revelação. Fé é a prova das coisas que se não veem, a prova daquilo que o olho natural não pode enxergar. Então o eleito, o predestinado, aquele que é chamado por Deus, ele tem a graça de ser vivificado em seu corpo mortal para ver a descida do anjo forte. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa é uma vinda secreta, primeiro através do seu profeta e agora através do corpo que é a igreja. Em Mateus capítulo 24, nós temos a seguinte escritura, 24, verso 29 e a seguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Disse o profeta que quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém, veja, foi quando o sol não brilhou mais para o sistema organizado, a vida foi colocada para fora e a igreja, a lua, escureceu. A igreja não tem mais luz.
a igreja agora está mergulhada em trevas. Trevas espirituais, trevas denominacionais. O Deus dessa era maligna cegou o entendimento das pessoas, de tal forma que a era de Laodiceia, ela é denominada uma era cega, pobre, miserável e nua. Ela foi cegada pelas interpretações, pelos credos, pelos dogmas. Homens tendo comichão nos ouvidos amontoaram para si doutores e rejeitaram a verdade da palavra, porque ela veio manifestada de uma forma muito simples, diferente daquilo que eles tinham interpretado, e não puderam aceitá-la pela forma como Deus a enviou, o véu atrás do qual estava a glória da Shekinah, a glória de Deus. Continuando, veja, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, o que é um sinal? É uma voz por trás do sinal. Veja, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa profecia é para os nossos dias. A figueira em Israel, eles já estão em sua pátria desde 1948. Veja, uma geração já tem passado e agora estamos às portas do evangelho se voltar para os judeus. Quando o último eleito entrar, quando o último eleito que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro for mergulhado no sangue de Jesus Cristo, seus pecados forem tirados. Veja, pecado é incredulidade. Quando os seus olhos forem abertos para a mensagem do dia, então a porta para os gentios está fechada e o Espírito Santo se voltará para os judeus. Então esta é a hora em que nós estamos vivendo. Por isso, na mensagem O Nascer do Sol, falando a respeito do poder vivificador, veja, a igreja olhando para cima, sabendo que sua redenção tem chegado, o dia da redenção tem chegado, o dia quando o Cordeiro tomou o livro da redenção e ele aparece em Apocalipse 10 com o livro na mão. Este livro, veja, estes selos é ele mesmo. E esses selos também é cada crente, porque cada um de nós estava em Deus desde o princípio. Isso é o que fala a Bíblia. E todos os que estão nesse livro são aqueles que ele tem redimido. São aqueles que ele vem buscar, porque o livro é o crente, é o Novo Testamento. Ali tem os nomes escritos dos que ouvirão a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz, disse ele. Então ele surgirá para buscar este livro de redenção. Veja, cada eleito das 7 eras da igreja, é isso que o livro está revelando. Esses nomes contidos dentro desses 7 selos. Foram 7 anjos, 7 mensageiros, 7 vozes, 7 trovões, 7 lâmpadas, 7 pontas. Veja, tudo está ligado com o plano da redenção. Então a igreja, ela está sendo tomada pelo Espírito Santo, vivificada pelo poder da ressurreição de Jesus, para ver o cumprimento dessas escrituras. Veja, somente o eleito poderá captar isso. Então, veja, 202 da mensagem ao nascer do sol. O poder vivificador, observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. Ele pregou a mensagem: senhores, é este o tempo? Veja, o poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, esse é o anjo de Apocalipse 10, veja, é o mesmo anjo que guiou Israel, o mesmo anjo que veio a Paulo, o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão. Veja, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade.
Está documentado, cientificamente provado. E nisso, eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Ali está Apocalipse 1,14. Ele vem agora para um julgamento. Veja, os juízes da antiguidade colocavam a peruca branca para trazer o julgamento. E o julgamento, de acordo com Ezequiel, começa pela casa de Deus. Por isso que a morte espiritual tem atingido todo o sistema religioso. E esse sistema religioso é representado na Bíblia pelo cavalo amarelo em Apocalipse capítulo 6. E o cavaleiro que monta esse cavalo é chamado de morte. E morte se soletra denominação. E também é chamado de Babilônia em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. Babilônia significa a confusão religiosa. Babilônia originou-se do nome Babel, da Torre de Babel, quando Nimrod quis fazer um caminho até os céus para livrar-se do julgamento. É o que a religião tem se proposto. Veja, livrar o homem do julgamento que está proposto. Mas a única coisa que pode livrar o homem é a morte de Jesus no Calvário, o batismo com o Espírito Santo, ter seu nome no livro da vida do Cordeiro, ser eleito, ser escolhido, e agora recebendo a mensagem para o dia final, a mensagem do 7º anjo, porque onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Irmão, Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos, vamos dar as mãos, vamos em busca do último eleito. Compartilhe essa mensagem. E que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.